Olá, voltei. No vídeo passado eu falei sobre o criacionismo e evolucionismo, sobre as teorias de surgimento da vida na Terra. E nesse vídeo agora nós vamos falar especificamente sobre a origem do homem e a sua dispersão pelo mundo. Então, o que a ciência diz sobre quando, como, onde surgiu o ser humano, como que ele se espalhou pelo mundo, afinal o mundo não é um lugarzinho tão pequenininho. Às vezes nós temos a impressão de que o mundo é bem pequeno, mas não é, tá? Principalmente se a gente for pensar em períodos em que não tem avião, não tem navios, não tem motores, né, que proporcionam ali as viagens rápidas ao longo do mundo. Segundo o estudo de fósseis, já está comprovado que o ser humano ele surgiu na África, no continente africano. Como que os cientistas chegaram nessa conclusão? Muito simples. Todos os fósseis de hominídeos mais antigos já encontrados foram lá. E os mais antigos mesmo foram na região da Etiópia. Eu já falei até em outro vídeo aqui sobre a importância dos fósseis para o estudo do ser humano ao longo do tempo, para o estudo da história. Porque com a análise de um fóssil, o arqueólogo ali, ele consegue extrair muitas informações sobre o ser humano e sobre aquele grupo humano a quem pertenceu aquele homem ou aquela mulher. E até dá para saber se é homem ou se é mulher, né? Então, nós temos ali na análise de fósseis, eles conseguem observar, por exemplo, analisando o crânio, qual a espécie de gênero Homo, porque de acordo com o tamanho ou com o formato do crânio é diferente. Pelo tamanho do osso, seja ele, né, de braço, ou principalmente o fêmur, que é aquele osso maior da nossa perna, da nossa coxa, dá para estimar o tamanho, a idade do indivíduo. Pelos dentes, dá para saber se é uma criança, se tem dente de leite, ou se é um adulto. Até mesmo a alimentação, se é uma alimentação saudável, a base de sua alimentação, se era uma pessoa com cáries ou não. Então, muitas coisas dá para saber, inclusive saber se é homem ou se é mulher, pela análise que a gente chama de bacia. Segundo o evolucionismo, nós pertencemos à ordem dos primatas, que são os mamíferos que têm capacidade de agarrar, de segurar as coisas e têm noção de distância entre objetos, né? Então, ali dentro da ordem dos mamíferos, teve a evolução de várias espécies, como as espécies de macacos, que eu também frisei para vocês que não são nossos irmãos, não são nossos parentes diretos, e também as linhagens de hominídeos. Os primeiros hominídeos teriam sido os australopitecos, pelo menos os fósseis mais antigos já estudados são os de australopitecos, que teriam surgido há cerca de 5 milhões de anos atrás. E há cerca de 2 milhões de anos atrás teria surgido o gênero Homo, que é da qual a gente faz parte, né? A nossa espécie, Homo sapiens, gênero Homo, espécie sapiens. Em 1974, os arqueólogos descobriram na região da Etiópia um fóssil quase completo de um Australopithecus. E depois, com análise e estudo desse fóssil, eles descobriram que ela se tratava de uma mulher, que teria vivido há cerca de 3,2 milhões de anos atrás. Foi um dia de muita festa, quando eles perceberam que ele era um dos fósseis mais antigos até então já descoberto. Foi um dia de muita festa, eles ficaram lá ouvindo Beatles e ouvindo, né, música, cantando e comemorando. E aí eles até deram o nome de Lucy para esse fóssil, em homenagem a uma música que estava sendo muito tocada no acampamento naquela época, né, que era uma música de Beatles. Em 2010, os cientistas descobriram também na Etiópia outro fóssil, também de um Australopithecus, que seria 400 mil anos mais velho do que a Lucy. Estudando, eles perceberam que se tratava de um homem, e eles deram um nome para ele, Kadanuumu'u. Eu não sei como se pronuncia isso, mas na língua local, lá de onde ele foi encontrado, significa grande homem, e ele teria vivido há 3 milhões e 580 mil anos atrás. O cara é bem velho, né? Pois é. Então, já está mais do que comprovado que o ser humano surgiu na África, surgiu ali na região onde hoje atualmente é a Etiópia, né? Porque, muito simples, como os cientistas chegaram a essa conclusão, foi lá que encontraram os fósseis mais antigos.
Aí vem o dilema, como ele se espalhou pelo mundo, como nossa espécie se espalhou pelo mundo. Lembrando que essa primeira parte aí da pré-história, né, quando ainda não tinham registros escritos, a gente chama de paleolítico. É claro que a pré-história tem muitas outras divisões, mas para simplificar para vocês, eu vou estar dividindo entre paleolítico e neolítico. Vou falar um pouquinho hoje sobre o paleolítico, em outro vídeo específico eu falo sobre o neolítico. Nesse período, então, de início de ser humano na Terra, a gente chama de paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, né? Que é um período mais antigo. E nesse paleolítico, ele se caracteriza com os seres humanos nômades, caçadores e coletores. Então, eles viviam de caça e coleta. Se fixavam em um determinado local, viviam ali da caça dos animais presentes naquele lugar, da coleta dos frutos presentes ali. Quando acabava-se o alimento, eles levantavam acampamento, juntavam a família e partiam para outro lugar. Por isso a gente diz que eles eram nômades, eles não tinham moradia fixa, né? E nesse processo de migração, de procura por novos locais para viver, novas fontes de alimentação, eles foram se espalhando, e em ondas migratórias, também influenciadas pelo clima, é claro, eles acabaram saindo da África. E isso teria acontecido a primeira migração para fora da África teria acontecido há cerca de 130 mil anos atrás. E eles teriam saído pelo sul, aliás, ali meio noroeste da África, passando ao sul da Península Arábica. E por volta de 50 mil anos atrás teria tido uma outra migração e a espécie humana saiu pelo norte da África, também pela Península Arábica, mas já pelo norte, e dali se espalhou. Grupos foram para o que a gente chama hoje de Europa, outros para a região da Ásia, Oceania, tal. Ok, até aí tudo bem. Super fácil de entender, eles eram nômades e simplesmente foram caminhando em busca de abrigo, em busca de alimento, e se espalharam pelo que a gente chama de velho mundo, né? Que é aquela composição ali de terra, composição de continentes que se ligam por terra: África, Europa e Ásia. Ok. Uma outra questão agora para você pensar: como eles chegaram aqui na América? Já parou para pensar que o nosso continente é todo rodeado por água? E nós estamos falando de um período em que as pessoas não tinham os recursos tecnológicos que nós temos hoje. Não tinha avião, não tinha navio, não tinha carro, não tinha nada assim com motor, né? E como que eles teriam chegado aqui? Este é um outro mistério. Inclusive, tem um vídeo anterior aqui no canal que eu falei um pouquinho sobre isso no vídeo que eu falo sobre a pré-história brasileira, porque a gente, para estudar o Brasil, a gente tem que entender como que as pessoas vieram parar aqui. E vou reforçar mais um pouquinho para vocês aqui. Existem muitas teorias de como que o ser humano chegou aqui na América, mas duas são mais coerentes, duas são mais aceitas pelo universo científico, que é a teoria do Estreito de Bering e a teoria da travessia transoceânica. Inclusive, por muito tempo, a gente só estudava e só tínhamos acesso à teoria do Estreito de Bering, e a travessia transoceânica é uma teoria até bem recente, porque quando os cientistas, os estudiosos passaram a estudar mais intensamente o DNA, as heranças genéticas dos povos atuais, comparando com os fósseis encontrados nos locais, eles começaram a perceber que nem todos os fósseis que eles encontravam aqui na América tinham as mesmas heranças genéticas, ou seja, eles podiam estar vindo de locais diferentes do mundo antigo, né, do que a gente chama de mundo antigo, que seria a Ásia, Europa e África. Eu quase esqueço de falar para vocês como que a gente estuda essa dispersão do ser humano pelo mundo. Nós estudamos analisando fósseis, fontes materiais, né? Os fósseis humanos, os vestígios deixados pelos seres humanos e as análises genéticas dos fósseis, comparando com a genética dos povos da atualidade.
Nós usamos a análise dos fósseis para comprovar a existência do homem no local. Se não tiver fóssil, a gente até faz levantamento de informações e tal, de datação de carbono, de idade, por exemplo, de restos de fogueira, de pontas de flecha, de cerâmica, que são materiais, né, produzidos pelos homens. Mas se não tiver a presença do fóssil, a gente não pode afirmar com certeza que teve presença humana ali, porque pode ter sido carregado para ali de uma outra forma. A partir da existência, da presença no local de fóssil humano, de materiais produzidos pelos seres humanos, hoje nós temos também o recurso da reconstrução gráfica e da análise genética. Então, você já deve ter visto, por exemplo, o rosto da Lucy, o rosto da Luzia, o rosto de Cadanumu, do grande homem, né? Porque através dos computadores nós fazemos a reconstrução desses rostos e teríamos ali uma aproximação com quem que eles se pareciam, né? Atualmente, com qual grupo humano. E aí eles analisam também a genética, o DNA desses fósseis e, tipo assim, compara aonde no mundo tem outro grupo com um DNA parecido, com a genética parecida. Então, provavelmente, este fulaninho, esse ossinho aqui, foi um grupo de pessoas que veio de tal região. E vamos voltar aqui para a questão das teorias de travessia. A primeira, então, como eu disse para vocês, que é a teoria mais antiga, por muito tempo a única teoria, é a teoria do Estreito de Bering. O Estreito de Bering é um território que fica no norte da América, onde tem o Alasca. E ali o Alasca quase se encontra com a Sibéria. A Sibéria é a Rússia, né? Então, eles têm ali um quase encontro de terras e fica um espacinho no meio que a gente chama de estreito, né? E esse espacinho tem mais ou menos 85 quilômetros, mais ou menos não, tem 85 quilômetros de extensão entre a ponta da Sibéria e a ponta do Alasca, da América do Norte. E a profundidade ali hoje está por volta de 50 metros de profundidade. Então, por si só, hoje já não é um local tão profundo. 50 metros é fundo? É fundo, gente, mas nós estamos falando aqui de regiões de mares, de oceano, é um encontro de oceano Ártico com o Oceano Pacífico, e então, pensando que temos fossos profundos em oceano, não é um lugar muito profundo. Pois bem, na última era do gelo, na última era de glaciação, lembrou do filme, né? Existe comprovação científica para essas mudanças climáticas aí, era do gelo, aquecimento. Então, essa história de aquecimento global, isso é invenção da mídia, é invenção dos cientistas? Não, gente. Fato é que o ser humano tem acelerado o processo de aquecimento global, mas isso já é assunto para outra aula também. Vamos voltar aqui. Na última era de glaciação, que teria acontecido por volta de 15 mil anos atrás, o nível do mar baixou. E ali se formou uma ponte, praticamente só de terra e gelo e poucos territórios de mar raso. E vindo um período de muito frio, de escassez de alimento, os seres humanos vieram caminhando, nômades como eram, e atravessaram, chegaram à América, e de lá se espalharam, né, pela América do Norte, América do Sul. De lá até aqui, eles caminharam mais de 14 mil quilômetros, né, até chegar aqui no norte do Espírito Santo. Foi chão que Deus mandou. Mas, enfim, essa é a primeira teoria. A segunda teoria, e ela se comprova pelos achados arqueológicos, porque quando os cientistas começaram a descobrir os fósseis mais antigos da América, eles começaram a fazer comparação genética e viram que esses índios que nós temos hoje na América têm traços genéticos característicos entre si, desde a América do Sul até a América do Norte, que se assemelham aos habitantes da Sibéria. E aí eles começaram a encontrar
Esqueletos fósseis de pessoas que teriam vivido há muito tempo atrás, há cerca de 10, 11 mil anos atrás, e que se assemelham com traços genéticos de australianos e pessoas ali da Oceania, onde hoje é a Oceania. E aí foi formulada a teoria da travessia transoceânica, que os seres humanos teriam vindo navegando de ilha em ilha do Oceano Pacífico, né, em pequenas embarcações até chegar na costa norte, na costa oeste da América do Sul. Temos dois fósseis bem antigos que são estudados aqui na América em geral. Até recentemente nós considerávamos a luzia o fóssil mais antigo das Américas. Ela foi encontrada inclusive em Minas Gerais, na região de Lagoa Santa. E ela teria vivido há cerca de 11.500 anos atrás. A luzia, até recentemente, dizíamos que ela tem características, foi feita a reconstrução gráfica do rosto dela, o estudo genético, e ela teria características parecidas com os aborígenes australianos. Novos estudos estão quebrando essa teoria. Para você ver que a história, ela não é aquela coisa antiga parada lá, não. Ela se transforma também, porque de acordo que vão surgindo novas formas de estudo, vão surgindo novas versões, novas visões e avaliações sobre os casos. Então, já tem historiador que diz que a luzia é do mesmo povo dos atuais indígenas. Mas até então, o que nós sabíamos é que a luzia, o povo de Lagoa Santa e os atuais indígenas não são o mesmo povo. Aí vamos ficar aqui, né, para acompanhar as cenas dos próximos capítulos, o que os historiadores vão estudar mais a respeito disso. A luzia, ela foi encontrada também em 1974, o mesmo ano da Lucy, lá na África. Só que por muito tempo ela ficou ali guardadinha, né? Recentemente que eu quero dizer, na década de 1990 começaram a estudar ela, e aí percebeu-se que era também uma mulher, provavelmente a mais antiga já encontrada, um fóssil bem conservado, e o arqueólogo Walter Neves deu o nome desse fóssil de Luzia em homenagem a Lucy. Lá no México, no ano de 2001, foi encontrado o fóssil de uma outra mulher e deram para ela o nome de Eva de Naaron, porque a região onde ela foi encontrada se chama Naaron. Inclusive, ela foi encontrada no mar. Olha que interessante, debaixo da água, a gente fica pensando em fósseis, em escavações, né? A Eva de Naaron, ela foi encontrada em mergulhos. E ela sim seria o fóssil mais antigo da América. Ela ali no México teria vivido cerca de 13.600 anos atrás e também teria características genéticas e físicas semelhantes aos povos do sul da Ásia e não do norte, como teriam sido os que passaram pelo Estreito de Bering e deram origem aos atuais indígenas. Ou seja, querendo ou não, comprovado é que teve mais de uma onda migratória para a América. E essas duas teorias são as mais coerentes, que eles teriam passado a pé pelo Estreito de Bering, quando o nível do mar abaixou, ou teriam vindo pela Oceania, em pequenas embarcações, navegando de ilha em ilha até chegar à costa oeste da América do Sul, ou, como o caso da Eva, a América Central. E aí, qual você acha que foi a teoria mais coerente dita até agora? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Como você acha que o ser humano chegou aqui na América? Como você acha que os nossos antepassados se espalharam pelo mundo? Será que eles surgiram cada um em um lugar diferente já? Como você acredita nessa teoria aí? Dê a sua opinião e se você tiver dúvida também, deixa aqui embaixo que eu já aproveito para te dar a resposta ou para entrar em contato com você. Quem sabe até fazer um outro vídeo, se você tem aí muitas dúvidas ou muitas curiosidades sobre o assunto, a gente pode marcar um encontro no próximo vídeo. Já que chegou até aqui, dá um joinha, curte meu vídeo e até a próxima. Tchau, pessoal! Mais uma curiosidade histórica. Gente,
Quase que nós perdemos o fóssil da Luzia naquele incêndio lá do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Lembra? Foi quando aquilo? 2019, 2018? Ai, eu me perdi agora no tempo. Sabe aquele museu que queimou até uma múmia lá do egípcia? Museu Imperial, caramba, quase. Mas foi recuperada, tá? A bichinha é dura de morrer. Luzia. Luzia do povo de Lagoa Santa. Minas Gerais é abençoada, hein? Beleza.